Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos de filosofia? E hoje, o tema de vocês, a aula de vocês, o PET de vocês, vem pedir uma coisa muito específica e, ao mesmo tempo, algo assim que eu considero, né? Eu, enquanto professor, considero algo bastante atual. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, um recortezinho sobre a República de Platão. A República de Platão foi uma obra extensa, bastante grande, bastante complexa, escrita por ele, e que apresenta uma história com o personagem principal, que é o Sócrates. E o PET de vocês vai falar que a ideia principal por trás da obra A República é a ideia da justiça. Mas eu também já li essa obra, já estudei, e vou dizer para vocês que tem duas ideias básicas na República de Platão, que é a ideia da justiça e a ideia do bem. Só que a ideia da justiça é onde vão acontecer todos os debates. Então, eu peço a vocês que leiam a República de Platão, que pesquisem sobre ela, que pesquisem sobre a filosofia platônica. Por quê? Por ser uma obra extensa, quase todo o pensamento, todas as ideias defendidas por Platão estarão nessa obra. Tipo, imortalidade da alma, tipo, quem deve governar, como deve ser a educação, como deve ser isso, como deve ser aquilo. Tem um pouco de psicologia, tem educação, tem história, tem dialética, tem argumentos. Então, a República de Platão é uma obra que merece ser lida. E interessante, né? O Platão, ele não é que a gente vai encontrar uma ideia clara de justiça, mas para que a justiça aconteça, para que a virtude da justiça aconteça, é preciso ser definida. Então, assim, é um debate bastante rigoroso com relação à ideia de justiça. Aí eu pergunto para vocês, no mundo de hoje, né? Você sabe de alguém que já sofreu alguma injustiça? Né? Você já sofreu alguma injustiça? Ou você já foi beneficiado pela justiça? O que é a justiça para você? Então, se você pegar essa obra filosófica e, a partir dela, construir um conceito de justiça ou conseguir aplicar esse conceito de justiça na sua vida, vai ser bastante interessante para você. Essa obra de Platão, ela vem trazer várias ideias. E ela divide a sociedade em classes, né? O Platão, ele divide a sociedade em classes, em 3 classes. E essas classes, essas pessoas, para ele, a alma dessas pessoas é constituída ou de bronze, ou de prata, ou de ouro. De bronze são aquelas pessoas comuns que fazem os serviços comuns, os serviços triviais. Ele vai considerar essas pessoas, as pessoas com alma de bronze. Ele vai também dividir a sociedade em pessoas que são guerreiras, que defendem a cidade e que têm a alma de prata. E as pessoas que estudam, os magistrados, os estudiosos e, segundo Platão, quem deve governar a cidade é quem estuda, é quem tem conhecimento. É o conhecimento que faz com que a pessoa tenha capacidade de governar a cidade. E segundo, né, a teoria do Platão aí na República, essas pessoas, elas têm a alma de ouro. Aí eu venho perguntar, nos dias de hoje, né, para governar, que tipo de estudo tem que ter? Porque, para ser médico tem que estudar, para ser advogado tem que estudar, para ser professor como eu de filosofia tem que ser formado em filosofia. E para governar a cidade, para governar o país, para governar o mundo, para estar à frente do povo, qual o tipo de estudo que tem que ter? Então, na hora de você escolher alguém, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Não é que a formação esteja acima de tudo, mas a gente sabe, a gente tem visto nas aulas de filosofia que conhecimento é poder e poder é capacidade de agir. Então, que você possa ficar de olho nisso. E o Platão também, ele vai falar muito de alma, né?
alma e corpo. A alma tem que ser separada do corpo, que é a grande teoria de Platão. Ele vai distinguir 3 tipos de alma: a alma irascível, a alma concupiscível e a alma racional. Que seja a alma das paixões, é como se fosse uma hierarquia, né? É como se fosse uma hierarquia, sendo que a alma principal é a alma racional. É a alma que governa o nosso corpo, que governa e deve também governar a cidade. Então, deu para vocês terem uma noção dessa obra de Platão? O que eu quero é instigar vocês a conseguirem essa obra, a baixarem na internet, a comprarem no sebo ou comprarem numa livraria se você tiver condições e ler essa obra. O Platão, ele é interessantíssimo e nesse ponto ele é bastante atual. E uma coisa muito específica que tem no livro, né? Esse livro é dividido em 10 partes. Na 7ª parte, né, no livro 7º, é dividido em livros. No livro 7º, nós vamos encontrar lá o mito da caverna. O mito da caverna. Eu já falei em outros vídeos. Vou deixar específico, né, para vocês, ou eu vou deixar um link para vocês na aula para vocês assistirem o mito da caverna. Mas o mito da caverna, ele pode ser aplicado a várias áreas da nossa vida. Pode ser aplicado à educação, pode ser aplicado à política, pode ser aplicado no governo da cidade. Por quê? No mito da caverna, a gente vai sair do mundo das sombras e ir para a luz. Ir para a luz. Então eu não quero assim fazer um spoiler, né, e nem contar a história do mito da caverna, porque vocês vão achar esse mito em qualquer lugar aí que você pesquisarem na internet. Mas o mito da caverna está no livro 7º de Platão. Eu já falei um pouco sobre ele em outras aulas. Eu já também divulguei nas minhas redes sociais um pouco sobre a filosofia de Platão. Então o que eu quero dizer é que essa semana vocês são convidados a estudar sobre a República de Platão. E quem deve governar, segundo Platão, é o filósofo. É aquele que tem o conhecimento. Então, uma dica, gente, uma dica bastante prática para nós hoje. Quando a gente for escolher alguém para cuidar dos nossos negócios, para cuidar da esfera pública, para cuidar da cidade, para cuidar do estado, para cuidar do país e para cuidar de qualquer coisa, né? Essa pessoa tem conhecimento? Então é isso que a aula de hoje quer nos dizer. Se tem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima, né?